Não há, no mundo não há momento mais feliz ver o dia clarear. Céu no horizonte, por trás dos montes vejo o dia amanhecer. A passarada a cantar na alvorada, anunciando um novo dia em seu viver. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Formosa cidade, muito acima de tudo no mundo. Eu senti um desejo profundo de um dia estar com Jesus. Aleluia, em voz triunfante, já escuto o canto celeste, terminada a mágoa terrestre, estarei com Jesus lá no céu. Eu vi de um vestido tão alvo, da coroa ornada de estrelas, os irmãos da feliz parentela, que um dia verei eu ali. Aleluia, ali tudo é gozo, cada dúvida foi dissipada, para
para sempre a malícia tirada. Estou no almo, no céu com Jesus. Tão distante, onde não há doenças nem dores, não há mais estes vícios tentadores que perturbam a vida. Aleluia, feliz esperança, já escuto o canto celeste, terminada a mágoa terrestre, estarei com Jesus lá no céu, estarei com Jesus lá no céu. Observe como a sua própria ovelha predestinada o seguiu. Eles sabiam o que a palavra havia prometido para aquele dia. Eles sabiam que o Messias teria que ser quando ele viesse. Ouvintes, uma das tremendas recomendações do profeta desta era é a mensagem: não te estribes no teu próprio entendimento. Esse tema, esse título, é uma advertência de Deus para os homens, para as mulheres. Não te estribes no teu próprio entendimento. Nós sabemos perfeitamente que Jesus, como Deus, tem poder, e na época ele tinha todo o poder dado nos céus e na terra. Portanto, ele poderia fazer Caifás um apóstolo, fazer de Anás um apóstolo daqueles de andar de pé no chão com ele, de sandália. Ele podia fazer de Pilatos um discípulo. Ele tinha poder para transformar o coração de Herodes e fazer com que ele desse a vida, perdesse o seu cargo político. Ambos, ele e Pilatos,
Jesus tinha poder para colocar toda Jerusalém atrás de si. Ninguém pode negar isto. Isto é uma tremenda verdade que Deus nos dá. Porém, isso não aconteceu. Veja aqui uma coisa, aqueles que pensam em ministério, que o verdadeiro chamado por Deus não está a fim de converter as pessoas para segui-lo. Sabemos que cada homem que recebe um dom especial, se ele não tem o Espírito de Deus, ele se enche de personalismo e quer o povo após si, multidões, e realizar grandes coisas, e ser famoso. E a fama é acompanhada por dinheiro e mulher. Observe como a sua própria ovelha predestinada o seguiu. Ele chamou, realmente, os seus apóstolos, o próprio Judas foi chamado, Judas Iscariotes. Ele deu um toque em seus corações, movendo a semente que estava neles. Muitos outros seguiram-no, até mesmo sem serem chamados, de forma especial. O que tem acontecido até hoje. Deram suas próprias vidas pelo nome de Jesus, que, aliás, o mérito é dele. Porque, na verdade, a pessoa não está dando a vida por Jesus. Jesus é que deu a vida por nós. Isso sim. Eles deram suas vidas pela salvação deles. Não negando a Jesus, eles estavam preservando, morrendo pela salvação, pela eleição, pela predestinação. Então, são fatos, pontos que são salientes e são marcos para nós. Ele sim deu a vida por nós. Mas aí nós temos o dito fazer uma obra para Deus. Pela causa de Jesus. Isso dá para pensar, não? Vamos repetir aqui o profeta desta era. Observe como a sua própria ovelha predestinada o seguiu. Eles sabiam, veja só, notem isto, eles sabiam o que o Messias teria que ser quando ele viesse. Eles sabiam, a própria samaritana sabia. Veja aí São João capítulo 4. Nós sabemos que quando o Messias vier, ele fará estas coisas. Aquela samaritana, apesar de ser marginalizada pela sociedade, pela religião, sabia o que seria o Messias quando ele viesse. Dá para notar também, não dá? Então, mais uma vez, para ficar bem patente, observe
como a sua própria ovelha predestinada o seguiu. Eles sabiam o que a palavra havia prometido para aquele dia. Vamos ali naquele caso de Simeão, aquele velhinho, ancião, respeitado na sinagoga. Maria e José entraram ali no templo e parece que até causando constrangimento aquelas damas, aqueles cavalheiros, né? E o próprio sacerdote, o sumo sacerdote, aquela linhagem da alta classe. Mas o velho Simeão pediu à criança, levantou em seus braços e disse: despede, Senhor, o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, aquele velho, aquele senhor, aquele idoso, não era um teólogo, não era um sacerdote. E, no entanto, ele sabia que a palavra havia prometido para aquele dia. E que aquele menino significava exatamente a salvação. Como ele esteve na chamada de André. André foi o Simão, que é o nosso Pedro, né? São Pedro. Apóstolo Pedro. E André havia tentado falar com Simão. Este é o Messias, Simão. Este é o Messias. E Pedro talvez fosse um pouco de cabeça dura, né? Um pouco cabeça dura. Ele demonstrou isso em todo o seu ministério. E ele, então, não quis ir. Por aquele recado, aquela notícia de André. Mas quando ele chegou, veja, quando ele chegou na presença de Jesus, a coisa foi movida. É bonito, é maravilhoso, é emocionante. Quando Jesus disse o seu nome, tu és o filho de Jonas. Agora, vejamos uma coisa, que também é muito importante. Jesus disse aos seus apóstolos que ele os conhecia. Ele os conhecia antes da fundação do mundo. Nós não temos conhecimento consciente. Nós não temos lembrança consciente do tempo que estávamos nos lombos dos nossos pais. Você não tem nenhuma lembrança. Mas, no entanto, você conhecia o seu pai. Você estava no seu pai. Depois, através do matrimônio, você passou para o ventre de sua mãe. Veio à luz e então, ao alcançar entendimento, logo cedo, você estava dizendo, papai, papai. Você o distinguia entre milhares de homens como seu pai. Isso é maravilhoso. Nós não temos lembrança consciente do tempo que nós estávamos nos pensamentos de Deus, como atributos de Deus.
Mas quando viemos ao mundo e viemos à luz, então nós conhecemos o nosso Pai Celestial. Já andávamos nele, estávamos nele desde antes da fundação do mundo, porque se ele nos conhecia, nós também o conhecíamos. Ele que pode chamar cada estrela pelo seu nome, colocou o seu nome, o nome da sua ovelha, o eleito, predestinado, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. O que estamos afirmando aqui é a pura Bíblia Sagrada. Eles, como você, irmão, como nós, aqueles apóstolos eram, sem dúvida, atributos de seus pensamentos. O grande teólogo, o pontífice da época, da hora ali, não estava nos pensamentos de Deus. Não esteve nos lombos de Deus. Por isso Jesus não teve rodeio com eles. Ele disse, vocês têm por pai o diabo. Vejam em São João 8, verso 44. Vós tendes por pai o diabo. Isso quer dizer, vocês nunca estiveram no meu pai. Porque se vocês estivessem no meu pai, vocês me conheceriam. Quando Jesus disse, se identificando para os seus, ele disse, quem vê a mim vê o Pai. Aleluia! Você deve ficar muito feliz. Isso deve cobrir toda a lacuna na sua vida. Toda a apreensão, toda a tristeza, todo o prejuízo, todas as dores. Esse conhecimento do Pai que você tem cobre tudo. Porque aqueles que são atributos do pensamento de Deus, que estavam nele desde antes da fundação do mundo, voltarão para ele. Sem dúvida alguma. Ele disse, ele afirmou aqui na terra, se referindo à sua pessoa e a seu corpo místico, que é a igreja eleita, que aquele que veio do céu vai para o céu. Ninguém sai do inferno para entrar no céu. Óbvio, leva-se um susto. Ninguém que não tenha a predestinação, a eleição, que não esteve nos lombos do Pai, jamais sairá. Viveu no inferno, morreu no inferno e foi para o inferno. Viveu lá no mundo, mas conheceu a luz, veio à luz, conheceu seu Pai. Pai eterno, esse sim, Pai eterno. Então, viveu no céu desde então, sofreu nesse céu e voltou para o céu e foi para o céu. Jesus é quem garante o que você está ouvindo. Eles examinavam as Escrituras. Jesus estava reconhecendo, não estava recomendando. E ele afirma, elas testificam de mim, mas vocês não podem me ver aí. Mas as minhas ovelhas podem me ver nessa Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Agradecemos ao nosso Deus por esta mensagem pregada pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves. Hoje, domingo, 7h30 da manhã, teremos aí a transmissão pela internet da Escolinha das Crianças de uma gravação. Em seguida, teremos a Escola Dominical às 8h30 da manhã com o nosso pastor Joaquim Gonçalves. 3 da tarde, uma gravação do companheirismo será transmitida e às 17h, 5 da tarde, estaremos em ambiente de Santa Ceia. Teremos a gravação, um reprise de uma Santa Ceia já feita aqui no Tabernáculo. O Tabernáculo da Fé está na Avenida Castelo Branco, número 6.650, a 100 metros do terminal de ônibus Padre Pelágio. O programa Fé para Vencer o Mundo é apresentado diariamente na Rádio Bandeirantes, 820 AM. À tarde, às 18h, Fé para Vencer o Mundo na Rádio Daqui, 1230 AM. Todos os nossos cultos, programas de rádio, são transmitidos através da nossa página na internet, tabernaculodafé.org.br. que transmite por 24 horas a web rádio Fé para Vencer o Mundo. Ouça-nos novamente amanhã, nesta emissora e neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Bom dia com Jesus. Se dias longos vêm, difíceis de passar, e temos tentações a nos desanimar, eis perto Cristo está, e há de enxugar pra sempre o nosso canto, no dia em que voltar. Oh, valerá, enfim, ao vermos Cristo, pois todo mal se vai ao vir Jesus. Seu rosto vislumbrar, a dor vai apagar, e força nos dará até o fim. Se negro está o céu, sem luz a refugir, ninguém a nos valer, na senda conduzir. Alguém no céu está, promete direção, bastando só pedir-lhe com fé e oração. Oh, valerá, enfim, ao vermos Cristo, pois todo mal se vai ao vir Jesus. Seu rosto vislumbrar, a dor vai apagar, e força nos dará até o fim.
Jesus, seu rosto soprar.